Meus cumprimentos ao deputado Enivaldo dos Anjos, que preside a sessão nesse momento, deputada Raquel, a todos aqueles que estão no plenário, aos funcionários da Casa, os que estão nas galerias e os que nos assistem pela TV Assembleia. Voltando a falar dessa situação toda que comove o Estado do Espírito Santo, mais do que analisar pontualmente uma situação, é tentar entender o que nos leva a determinadas situações. A gente observa, talvez pelo fato de que parte significativa da população brasileira não tem um nível cultural tão elevado, que quase todos os problemas do Brasil são analisados de uma forma superficial. Por exemplo, se acontece o aumento da violência é porque não tem policial, mas é simples assim. Se acontece de não ter vaga nos hospitais é porque não tem médico e não tem leito, mas é só isso, o fato é pontual e desta forma. Então, por que não tem e por que as situações elas se repetem no Brasil? No caso do que aqui já muito se falou sobre eco, sobre tantas coisas, eu já mencionei a questão dos transportes de pedra, o não cumprimento das regras de trânsito. Como é que essas coisas acontecem e se desenvolvem no Brasil? Nós temos no Brasil, e foram criados, uma infinidade de órgãos de controle e fiscalização, desde as agências federais, como a ANT, a ANEEL, a Anatel, etc., que deveriam fiscalizar e primar pelo cumprimento daquilo que deveria ser o serviço público oferecido por empresas que ganharam concessões, mas que são loteadas politicamente. Então, parte dos seus servidores estão lá muito mais como cargos comissionados, e ali para atender interesses partidários, e muitas vezes ligado à corrupção, do que efetivamente fazer o trabalho que deveriam fazer. A mesma coisa vale muitas vezes para os tribunais de contas, para as assembleias legislativas, para o Congresso Nacional, que falha. Por quê? Nós vivemos, infelizmente, no Brasil, entre as instituições públicas, os poderes e o setor privado, existe uma relação promíscua e muitas vezes prostituída, onde as pessoas estão o tempo inteiro trocando favores, se autoprotegendo ou se protegendo mutuamente, enquanto os interesses da sociedade ficam em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É assustador você imaginar que uma empresa fez um contrato com um governo federal e olha que o contrato em si ele já era absurdo, Porque primeiro eu vou recolher o dinheiro, vocês vão pagar primeiro, depois eu vou entregar o serviço. Seria como mais ou menos, assim, colocando de uma forma simplificada o contrato da ECO com o governo federal, imagine um indivíduo vai abrir um restaurante, mas ele não tem dinheiro. Então ele cobra das pessoas primeiro o preço da comida e vai cobrando e diz, olha, depois quando eu tiver dinheiro suficiente, eu vou servir a comida. Então depois, lá pelas tantas, olha, o dinheiro que eu estou arrecadando não é muito legal e tal, eu não vou fazer mais isso. Como é que uma empresa faz isso? Se ela faz, porque a ECO, mas se ela faz isso, é porque ela sabe que pode fazer. Se ela faz isso, é porque ela sabe que conta com proteções e que no final isso pode não dar nada e ela continuar como concessionária de várias rodovias, talvez desse mesmo trecho da BR-101, sem maiores danos, por causa das relações prostituídas existentes entre as instituições brasileiras e entre o setor público e privado. E a população ela tem que entender isso, ela tem que fazer essas ligações, para ela entender aonde estão os verdadeiros culpados que nos levam a essa situação. Quando acontece uma tragédia como essa que ocorreu no Espírito Santo, óbvio, morreu muita gente numa mesma cidade, isso choca profundamente e a gente lamenta e isso deixa todos consternados. Mas no Brasil, de forma diatópica,
Ocorre todos os dias milhares de mortes que poderiam ser evitadas, sejam nas rodovias, sejam mortes por assassinato, sejam mortes por atendimento precário nos hospitais, e que poderiam ser evitadas, mas não são por quê? Porque os serviços públicos não funcionam. E muitas vezes esses serviços públicos, como nos hospitais, por exemplo, estão a cargo de empresas que funcionam como se fossem concessionárias também. E as pessoas, mas fulano morreu ali no hospital, morreu, mas não foi porque de negligência, não foi porque estava faltando remédio, não foi porque não tinha uma UTI, foi o acaso, foi a fatalidade. Não, foi porque não foi cumprido aquilo que era a obrigação daquela instituição de cumprir. E a população acaba não enxergando isso, porque aquele sofrimento que ocorre, vamos dizer, a conta-gota, e que está mais diluído pelo Estado e pelo país, ele não é notado. Mas todos os dias, em todos os cantos desse país, são dezenas, centenas, milhares de mortes que poderiam ser evitadas. E que não são fatalidades, elas resultam dessas relações prostituídas e promíscuas existentes entre os três poderes, outras instituições e o setor privado. Isso já é bem notório no Brasil, mas a capacidade, às vezes, das pessoas ligarem uma coisa com a outra e de fazer essa análise é muito rasa. E, às vezes, a análise fica sendo em cima de um fator apenas pontual, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção daqueles que nos ouvem, nos assistem em casa, que analisem essas tragédias, não só esta, mas as tragédias que abatem a população brasileira todos os dias, sob uma outra ótica. Não são pontuais, não são fatalidades e não são casuais. Elas resultam de uma relação promíscua e prostituída de instituições, poderes e o setor privado. O dia que parte maior da população começar a enxergar isso, talvez a gente vai começar a dar conta, então, de resolver, de amenizar, de atenuar efetivamente esses problemas. Porque hoje, no Brasil, infelizmente, interesses da sociedade, hoje não, eu acho que são 517 anos de história em que talvez isso tenha se agravado. Interesses da população, o sofrimento da população, ele não é visto, ele é negligenciado o tempo inteiro. Às vezes, quando ocorre uma tragédia como essa, vem a público muitas personalidades, né? Muita gente ali se solidariza, etc. Mas isso acaba caindo no esquecimento, porque as relações que nos levam a essa situação, elas permanecerão. As pessoas vão continuar sendo assassinadas, as pessoas vão continuar sem atendimento médico hospitalar, as pessoas vão continuar sem escola. Então, essas coisas, elas derivam não de casos pontuais, elas derivam dessas relações. E mais uma vez eu digo, a população que nos assiste em casa, tente fazer essas ligações. Entenda por que os órgãos de fiscalização não funcionam. Quem protege quem em tantas histórias, seja de negligência em hospitais, de não atendimento médico hospitalar, de falta de escola, ou tragédias nas rodovias como essa que nós estamos vendo. Como diz o grande pensador francês Edgar Morin, não existe fatos isolados, não existe nada isolado. Tudo está ligado a uma infinidade de situações e às vezes bastante complexas. E a população tem que ser alertada para isso, para que ela não caia na esparrela de acreditar que são fatos pontuais, que são tragédias pontuais, ou que existe apenas um culpado nessa história. A culpa está nas relações prostituídas, encardidas e promíscuas entre poderes, instituições e o setor privado. Essa é a grande verdade, pode não ser a única, mas é a grande verdade que nos leva a toda essa situação caótica que vivemos no Estado e no país.
Muito obrigado, presidente.